Livro 4, lição 42. Veremos 5 temas nesta lição. Número 1, should. Número 2, tell and say. Número 3, be born. Número 4, get, com a interpretação de obter, obtém. E número 5, a conjunção so. Na página 1, vemos no Grammatical Preview que o primeiro tema é should. Lembre-se de não pronunciar o L, então não é should, o L é mudo, você vai pronunciar should. E should transmite duas ideias, a ideia de alguma coisa correta ou de alguma coisa boa. Veja os exemplos. Digamos que você está num supermercado e pega um produto qualquer, que estava escrito lá $5 ou $10, e quando você passa no caixa, aponta lá $100. Então você conversa com a moça, com o rapaz lá e diz, olha, there is a mistake here. The price of this product should be $10, not $100. Então você, olha, tem um problema, tem um erro aqui, né? O preço desse produto deveria ser $10, conforme eu vi lá, e não $100. Então aqui estamos com um exemplo de alguma coisa correta que você verificou e, portanto, você veja que a tradução ficou na linha do deveria. Deveria ser 10 e não 100. Um outro exemplo, com a segunda ideia, quando é uma sugestão sobre algo bom, there is a good movie on TV tonight. You should watch it. Então, olha, hoje à noite tem um bom filme, ou haverá um bom filme na TV hoje à noite. Você deve assisti-lo. Deve, porque ainda vai acontecer, né, em relação àquele momento que você está falando, e se pusesse o deveria também dá. Então, mas no caso, como ainda vai acontecer, seria mais o deve, né? Você não pode perder, você deve assistir, é muito bom. Então, o should milita nesse terreno das sugestões sobre algo que deveria ser bom ou correto, né? E a tradução variando entre deve e deveria, de acordo com os exemplos que eu dei. No parágrafo B ainda você vê algumas características especiais, não somente do should. Nós já vimos anteriormente em outros estágios, em outros livros, você já aprendeu o can, may, né? Could, might, e eles são anômalos, e também aqui o should pertence à mesma família. Então, o que é um anomalous verb? Um verbo que tem uma anomalia, que ele tem algumas características especiais. A primeira é que não tem to. Então, você não fala to should, né? Você não fala I should to go. Não vai falar. Outra questão é não tem S na terceira pessoa com he, she, it. Então, é I should study, you should study, he should study. E não he shoulds. A terceira questão muito importante é que ele é um verbo auxiliar, lógico. Por quê? Porque sempre haverá um outro verbo depois do should. Então é should go, should play, should study, né? Deve ou deveria estudar, deve ou deveria ir, deve ou deveria trabalhar, enfim. Qualquer que seja a ação aí que você queira associar a should. Na forma negativa você vai ter o acréscimo do not. Então, you should not work so much. A contração de should not é shouldn't. You shouldn't work so much. A forma interrogativa você desloca o should para frente. Lembra daquela música? Should I stay or should I go? Né? Então tá aí, ó. Should I go? Should I stay? Should I talk to her? Should I work more? What should I say? É isso aí, o should é deslocado anteriormente. E finalmente a quinta característica é que não existe passado de should, tá? E nem o futuro de should enquanto um outro verbo, né? Você pode até dizer, olha, você deveria visitar tal pessoa. You should see that person. Né? Você deveria ou você deve. E depende do contexto em que aparece isso. Bom, vá para a página 2, você tem lá should mais os verbos em parênteses, onde você vai transmitir a ideia de coisas que são corretas. Veja aí no primeiro exemplo. Minimum wage in Brazil, ou seja, salário mínimo no Brasil. Na minha opinião, in my opinion, the minimum wage in Brazil should be $300. Aí você vai dar a sua opinião nas outras letras aí, tá bom? Na página 3, nós migramos então, nós vamos para ideias de coisas que seriam aconselháveis, sugestões boas de se fazer caso as pessoas queiram alcançar esse objetivo aqui. Então, nós estamos trabalhando a ideia de coisas
sugestões na linha de coisas boas para atingir o objetivo, na página 3. Enquanto que na página 2 foi sobre ideias de correção, do que aquilo que seria correto, tá bom? Bom, na página 4 a gente então muda de tema, vamos falar de tell and say. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simplificada, mas espero objetiva. Então, tell transmite a ideia de informar. Veja o exemplo. I told him about that house. Com tell, nós mostramos a pessoa que recebeu a informação. Quando você fala I told him, eu falei para ele, eu disse para ele, né? E a ideia principal de tell é essa, quando a gente quer mostrar quem foi que recebeu, quem foi que ouviu a informação. Temos algumas expressões que são consideradas exceções, por isso elas estão logo aqui nessa lista, que é tell the truth, tell a lie, tell a story, tell a secret and tell the time. Essas expressões não têm quem recebeu a informação depois de tell, mas são apenas essas, por isso que elas estão aqui na lista das exceções. Veja o exemplo. Do you always tell the truth? Yesterday I told a lie. Então, você sempre fala a verdade, ontem eu falei uma mentira. Veja o contraste com to say. O to say quer dizer to speak in a practical way, ou seja, é falar de uma maneira prática. Se alguém disser say hello, aí você vai lá, hello. Porque say é diga hello. Pronuncie esta palavra. Veja mais exemplos aí. Mary said they were very happy. A Maria disse que eles estavam muito felizes. Veja que ela disse, mas não se mostra para quem. Se eu quisesse mostrar para quem, então eu tenho duas opções. A primeira delas aí no final da página, she said hello to me. Então, uma alternativa é colocar a preposição to quando você usa o verbo say e quer mostrar para quem é. A outra alternativa é usar o verbo tell, né? Aí você tem que pôr para quem foi que ela falou. Então, Mary told me they were very happy. Então, ela falou para mim que eles estavam muito felizes, ok? Então, vá lá para a página 5, tem alguns exercícios com tell and say. Procure verificar se faz parte daquela lista de exceções ou se tem uma pessoa, né, que já está colocada ali na sentença para você completar com tell e logo em seguida tem lá o me, him, her, alguém que vai estar recebendo a informação, ok? Mais um exercício bacana, o número 4, em que você vai mudar um pouquinho as sentenças e vai colocar o say substituindo o tell. Olha o exemplo. She told us she didn't want to go out. Ou seja, ela nos falou que não queria sair. Eu vou eliminar o told, que é o passado de tell, e com isso também vou eliminar o was. E vou trocar por said. She said that she didn't want to go out. Ou simplesmente she said she didn't want to go out. Ela disse que não queria sair. Não importa para quem. Então, quando você quer transmitir uma ideia, não importando quem é que está recebendo essa ideia, quem é que está ouvindo, você pode usar o say, e aí esse exemplo é bem claro. Ela disse que não queria sair, não importa para quem ela disse. Agora, se importar para quem ela disse, então use o tell. O passado de tell, neste caso, é told. Ela falou para nós, she told us. Ela nos falou que ela não queria sair. Deu para entender a diferença? Uma última observação, você viu que o that, que é um conector aqui, ele está entre parênteses. E você pode usar o that declaradamente também, ou simplesmente omiti-lo, como eu fiz aí em parênteses, né? She told us that she didn't want to go out. She said that she didn't want to go out. Eu posso eliminar e simplesmente dizer she told us she didn't want to go out. She said she didn't want to go out. Nós vamos falar mais para frente numa outra lição sobre essa questão de omitir ou não esse that, tá? Mas de agora, só para tirar a curiosidade. Se você tem um sujeito e um verbo como she told, e depois do that você tem she didn't want, então você tem o sujeito e o verbo told, e depois você tem o sujeito she e o didn't want. Na linha de baixo, she said, sujeito she, o verbo said.
Depois tem she didn't want, então ela não queria. Tem mais um sujeito e mais um verbo. Nesses casos, usualmente, ou quase sempre, a gente pode omitir esse that, tá bom? Então faça esses exercícios aí, trocando o tell pelo say. Vamos então agora para a página 6 com mais 3 ideias que completam essa lição. A primeira é a expressão be born. Essa expressão é usada em inglês de uma maneira passiva. Olha o exemplo. I was born in São Paulo. They were born in 1963. Por quê? Porque, na verdade, é bem mais coerente falarmos de uma maneira passiva. Literalmente, o que nós estamos dizendo ali é o quê? Eu fui nascido em São Paulo. E é verdade, porque eu, na verdade, quando nasci, não fiz nada. Não fui eu que nasci. Foi minha mãe que nasceu a mim. A ideia basicamente é essa. Então, se você pensar direitinho, você vai ver que está bem mais para eu fui nascido do que eu nasci, tá? Então, não vamos aprofundar demais isso. Maiores dúvidas a gente resolve na própria aula. They were born in 1963, a mesma coisa, eles nasceram em 1963. O segundo tema nessa página, o tema número 4, na verdade, da lição, que é o get, transmitindo a ideia de obter. Aliás, obter. Aliás, essa é a ideia principal, essa é a ideia nuclear do verbo get. Olha um exemplo ali. She got 2 presents. Então, possíveis interpretações. Ela recebeu 2 presentes, ela comprou 2 presentes, ela conseguiu 2 presentes, ela obteve 2 presentes, ou o mais comum nesse contexto, que é ela ganhou 2 presentes. Então o verbo get, ele é bastante flexível, vai depender do contexto, mas tem umas 3, 4 aí interpretações bem clássicas. Uma delas é essa ideia de ganhar de presente, tá? Então eu vou perguntar, o que é que você ganhou de presente no Natal? What did you get as a present last Christmas, tá? Então, o que você ganhou de presente de Natal? What did you get? Então, é isso aí. Você vai ver um exercício aí exclusivo sobre essa questão do get. E lá nos exercícios a gente pode discutir um pouquinho mais. Finalmente, Grammatical Previews sobre a conjunção so. Lembre-se, conjunção é um elemento, uma palavra que conecta duas orações, tá? Quer dizer, 2 conjuntos em que você tem um sujeito e um verbo em cada um deles. Nesse caso aqui é uma conjunção consecutiva, ou seja, ela vai conectar uma causa e uma consequência. Veja o exemplo. We didn't know our way around the city. Nós não sabíamos, não conhecíamos as ruas da cidade, so we decided to buy a map. Então nós decidimos comprar um mapa. Esse so aí quer dizer, então, devido a isso, ou consequentemente, nós decidimos comprar um mapa, tá? Então, na sequência, nas páginas 7 e 8, você vai ver esses 3 exercícios aí. O número 5 está lá para você completar com was born ou were born. Veja se é singular, se é plural, se é you, e complete lá, né? Complete com dados interativos aí a respeito da sua própria vida. Muito bem, às vezes o pessoal pergunta na letra D, what sign of the zodiac? E aí é uma pergunta que você vai fazer, tá? No passado. Então, sob qual signo do zodíaco you under, tá? Tente resolver aí essa questão. E a letra F também tem uma expressão idiomática aí, Tony Rich, 2 espaços, with a silver spoon in his mouth. Essa questão aí de uma colher de prata na boca, ela substitui o nosso berço de ouro. Então, quando a gente fala que uma criança nasceu numa família rica, a gente diz que nasceu num berço de ouro. No inglês, você fala que nasceu com uma colher de prata na boca, tá? E, aliás, a título de curiosidade, um dos presentes que são dados quando você tem um recém-nascido americano, e em algumas outras culturas possivelmente também, mas falando especificamente dos Estados Unidos, visitou um amigo seu americano, teve uma criança e tal, um dos presentes muito interessantes de se dar é uma colher de prata, tá? Quer dizer, desejando aí a prosperidade e tudo mais. Bom, mas esse é uma parte. O exercício 6 fala de get, transmitindo a ideia de obter. Você olha em parênteses e vê se você tem que pôr no presente, no passado, lembrando que o passado de get é got, né? Se tiver na terceira pessoa, se é gets, enfim, se é plural, se é get, dá uma completada aí, todos eles têm a ideia de ganhar, né? Ou comprar também, depende da situação, né?
mas conseguir, que é das traduções mais importantes para obter que nós temos. Então, veja quais são as interpretações possíveis que você teria aí no número 6. Complete esse exercício. Finalmente, o mais fácil de todos, o exercício na página 8, com a conjunção so, né? Então, veja o exemplo. He wants to be a doctor, so he studies night and day. Ele quer ser, é a última sentença F, né? Ele quer ser médico, então ele estuda noite e dia. Aí você começa lá da letra A, né? Peter didn't sleep well last night. So, então Pedro não dormiu bem ontem à noite e, consequentemente, veja qual que combina mais aí com ela. Ok, pessoal, chegamos assim ao final da lição 42. Até a próxima lição.